Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos falar sobre hitbox. E no final desse vídeo o seu jogo vai estar assim, ó. Você vai poder bater e ele vai dar um efeitinho aqui bem legal na hora que você atacar os personagens. E ele também vai mostrar pra gente, ó, o dano do jogador, o dano que ele recebeu. Então agora, ó, ele tá realmente tomando dano. Então bora pro vídeo. Então vamos lá, de volta aqui no Roblox Studio, vamos começar a fazer o nosso hitbox. A primeira coisa que eu preciso fazer é vir aqui, ó, e vamos certificar que o evento está sendo disparado. Então aqui, ó, vamos ver, ó, nós não estamos escutando o evento hit da animação. Então vamos fazer isso. Vou colocar aqui, ó, antes do play, e eu vou fazer um loaded animation, get marker reach signal. O que isso quer dizer? Que ele vai escutar aquele evento que a gente colocou nas animações. Então vou colocar aqui o nome do evento, que é hit, e eu vou me conectar a esse cara. Então vou colocar aqui, ó, um connect function, e aqui eu posso fazer alguma coisa quando chegar nesse evento, né, nessa parte da animação. E o que eu vou fazer é disparar um evento. Então eu já vou até criar ele aqui, ó, no Replicated Storage. Vamos criar uma pastinha para ficar organizado. E eu vou chamar de Remotes. Então vamos colocar aqui os Remotes Events. Então vamos colocar aqui, ó, Remotes. Beleza. E agora eu vou criar um evento. Então vou criar aqui um Remote Event. E eu vou chamar ele de Player Attack. Beleza? Então vamos chamar ele aqui em cima. Preciso do serviço do Replicated Storage. Replicated Storage aqui. Dessa forma. Então agora que nós já temos o Replicated Storage, eu posso pegar o meu evento. Então vou pegar aqui local, remotes, replicated storage.remotes. E agora eu vou disparar esse evento aqui lá para o servidor. E aqui, como o dano ele vai ser sempre o mesmo. Então eu não vou passar dano, eu não vou passar nada. Vou supor que a arma ela sempre vai ter o mesmo dano. E aí se você quiser fazer essa customização, você pode passar isso pelo evento também. Ou se você quiser pegar pelo lado do servidor. Então eu vou fazer aqui, ó, remotes.playerattack fire server. E aí eu não preciso passar nada, porque eu só vou precisar da referência do player e ele já envia isso aqui dentro do evento. E agora, como que eu vou escutar esse evento? Eu preciso criar um script dentro do meu server script, porque não é legal você fazer toda a questão de dano do lado do cliente, porque o jogador ele pode burlar isso aqui de alguma forma. Então eu vou clicar aqui, ó, vou criar uma pastinha que vai se chamar Handlers. Então vamos criar aqui, ó, Handlers, e aí eu vou criar um Attack Handler. Então eu vou vir aqui e vou criar um novo script que vai se chamar Attack Handler, dessa forma. E aí eu também vou precisar do Replicated Storage e eu também vou precisar do Remotes. Vou copiar tudo aqui que eu também vou precisar do player, eu acho. Então vamos pegar ele aqui, vou jogar aqui dessa forma e a primeira coisa que eu vou fazer é escutar aquele evento. Então eu vou fazer remotes.playerattack onServer event connect. E aí eu vou criar essa função. Então vou colocar aqui local function onPlayerAttack. E aí ele pega aqui o parâmetro do player, né, que é sempre o primeiro parâmetro, e eu vou conectar esse cara. Pronto. Então aqui nós já conseguimos, ó, se eu der um print, vou dar um print aqui, ó, player. E aí o que eu vou fazer é dar um play no jogo e vamos fazer um ataque aqui pra gente ver, ó. Então sem arma não faz nada, ó, não envia nada. E agora com a arma equipada, se eu ataco, ele me mostra aqui que o Lucas tentou atacar. Beleza. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos criar o nosso serviço de hitbox. E o que é a hitbox? Hitbox vai ser um quadrado que vai ficar aqui em frente ao jogador. Então eu vou fazer aqui, ó, um quadradinho. Assim, pode ser, ó. E aí ele vai ser basicamente isso aqui, ó. E tudo que tiver aqui dentro vai levar dano. Então eu vou detectar aqui o que está dentro dessa parte. E aí o que tiver aqui, se for um jogador, ele vai receber um dano. E aí então vamos fazer isso. Primeira coisa que eu vou fazer é transformar ele em um serviço. Eu quero criar um serviço para utilizar para não ficar tudo dentro dessa função aqui e o nosso código ficar mais organizado. Então eu vou vir aqui dentro do Server Storage, vou criar uma pastinha. Dentro do Server Script, desculpa, vou criar um Services, uma pastinha de Services que vai ter todos os serviços. E aqui eu vou criar um script. E eu vou chamar ele de Hitbox Service. Esqueci do box. Hitbox Service. Dessa forma aqui eu já consigo começar a criação do meu serviço. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser criar uma função que vai ser chamada, na verdade é a única função que vai ter aqui dentro. Eu vou colocar module.create hitbox. E aqui eu vou passar a referência do meu player, né? O player que está atacando. Então eu vou fazer aqui, ó, player na verdade, assim. E aí o que eu preciso? Eu preciso pegar a referência do character. Então vamos pegar aqui local character player.character ou player.character added, e eu vou esperar. Então aqui eu garanto que ele sempre vai ser válido, né? Então se não tiver o character ele vai esperar ser adicionado. E aí depois disso eu preciso também do humanoid root part. Então vamos pegar aqui, ó, local humanoid root part, e eu vou pegar dentro do character find first child humanoid root part. Então já tenho esses dois, e esses dois são muito importantes. Então eu quero garantir que eles estejam válidos antes de continuar o nosso código. Então o que eu vou fazer é, se não tem o character ou não tem o humanoid root part,
eu não posso criar hitbox e eu vou retornar esse código. Então agora vamos começar a criação. A primeira coisa que eu vou fazer é criar aquela parte que eu mostrei para você. Então eu vou fazer ela aqui dentro do código. Então eu vou chamar de local hitbox e eu vou fazer um instance.new e ele vai ser uma parte. E essa parte vai ficar dentro do nosso character. Ela é temporária, ela vai ser excluída depois, então não tem problema. Então eu vou fazer aqui o seguinte, character. E aí o que eu vou fazer? Vou dar um nome para ela, só para ficar organizado e eu conseguir ver isso lá dentro do workspace. Então eu vou chamar ela de hitbox. E aqui eu vou passar um tamanho para ela. Esse tamanho, ele vai ser sempre igual. Então eu vou colocar ele dentro de uma constante. Mas se no seu caso você quiser ter várias hitbox diferentes, de tamanhos diferentes, você vai poder passar ela aqui por parâmetro também, eu já mostro para você. Então aqui o tamanho, eu vou criar uma constante, que vai ser um size, e aí eu vou colocar o seguinte, que vai ser um vector3.new, 0 no x vai ser 4 de largura, 4 de altura e 3 de profundidade. Então ela vai ter esse tamanho aqui meio retangular, eu vou passar o meu size aqui, que ele nunca vai mudar, e aqui é importante também você colocar o can collide, então vou colocar ele como falso, porque eu não quero que ele colida, eu só quero que ele encontre ali a parte. Uma outra coisa também que eu quero é colocar o hitbox anchor. Então eu preciso colocar ele ancorado, porque senão ele vai cair. Como ele não tem colisão, eu preciso colocar ele como verdadeiro. E aqui pra gente debugar, eu também vou colocar um brick color nele. Então vamos pegar aqui, ó, brick color.new. E eu vou colocar aqui o really red, assim, que ele vai ficar vermelhinho ali pra gente. E eu também vou colocar uma transparência. Então vou colocar aqui, ó, transparency 0.5 para ele ficar com 50% de transparência. E agora aqui é um ponto importante, que é o seguinte. O nosso hitbox, ele não pode ficar na mesma posição do root part. Então, olha só o que vai acontecer se eu fizer isso, ó. cFrame igual ao humanoid root part cFrame. Então, vou fazer aqui, ó. Que seria, no caso, aonde eu quero criar esse hitbox. Então, se eu vier aqui agora, vamos chamar esse cara. Então, vou vir aqui, vou precisar da referência do meu server script service. Então, vamos pegar ele aqui. Opa! Server script service. E aí, para carregar o nosso módulo, eu vou vir aqui, vou fazer um hitbox service igual require server script.service.hitbox. Então agora eu já tenho ele aqui disponível pra gente. E aí eu vou passar ele aqui, ó, hitbox.create hitbox, e eu vou passar o meu player. E olha só o que vai acontecer. Se eu vier aqui pegar a espada, ó, e tentar atacar, ele criou ela dentro do próprio jogador, porque eu vou utilizar esse cFrame do humanoid root part, mas eu preciso mover ele um pouquinho para frente, né? Senão não faz muito sentido. Então o que eu vou fazer é criar um offset e ele também vai ser constante. Então eu vou criar aqui um offset que vai ser basicamente um valor, que vai ser o valor do humanoid root part mais um pouquinho para frente. Então eu vou fazer esse offset aqui e ele vai ser um cFrame. Então vou colocar aqui, ó, cFrame.new, e eu não quero mudar a posição dele no X nem no Y, quero mudar só no Z. Então eu quero colocar ele mais 4 studs para frente. E aí o que eu vou fazer é multiplicar esse jovenzinho aqui pelo meu offset, dessa forma. Então olha só o que vai acontecer agora. Se eu der um play no jogo, peguei a katana, vou bater, ó, ele já ficou certinho, já ficou aqui na frente. Então é exatamente isso que eu quero. Então se eu vier aqui, ó, e bater, ó, ele, ó, não pegou, foi quase. Então vamos lá de novo, ó, agora ele pegou. Então é exatamente isso que eu quero, sempre para onde o jogador está apontado. Independente de onde a minha câmera tá, eu tô olhando para lá, mas ele sempre vai pegar a posição do meu humanoid root part aqui e jogar um pouco para frente, beleza? Então agora nós já temos ela aqui. Uma outra coisa que eu preciso fazer é excluir ela. Então eu já vou fazer aqui, ó, um task.delay. Depois de 0.3 segundos, eu vou destruir essa hitbox para ela não ficar dentro do nosso jogo ali consumindo memória à toa, porque ela só é utilizada uma única vez. E agora vai começar a entrar a parte de detectar o que está dentro daquela parte. Como que eu vou fazer isso? O Workspace, ele já tem uma função para isso, que no caso é o nosso Workspace getParts in part. O que isso quer dizer? Que ele vai pegar as partes que estão dentro dessa outra parte que eu passar aqui por parâmetro. E no caso, a parte que eu quero é o meu hitbox. Então aqui eu vou passar o meu hitbox. E aqui eu também preciso passar esse overlap params. Ele é opcional, mas eu preciso passar ele porque senão vai dar um problema. Olha só, vou vir aqui e vou colocar e já vou retornar esse cara. Então eu vou retornar todas as partes que ele encontrar e aqui dentro eu vou pegar elas. Então eu vou fazer aqui um local e por enquanto eu vou chamar só de teste aqui para você entender o que vai acontecer. Então eu vou vir aqui, vou dar um print, teste. E olha só o que vai acontecer agora. Vamos pegar a katana, vamos bater. Ó, ele me retornou nada. Uma tabela vazia, tudo bem, porque ele não bateu em nada. Agora se eu volto aqui, ó, olha só o que vai acontecer. Ele vai me retornar uma tabela com todas as partes que estavam ali dentro, no caso desse rig aqui. Então, o que eu quero fazer também? Eu não posso, se por um acaso o seu hitbox for maior do que isso, ó, por exemplo, se eu coloco aqui que a profundidade dele é de 5. Então vamos testar aqui, ó. Pode acontecer do hitbox pegar no próprio jogador. E ó, ele pegou no próprio jogador.
E eu não quero que isso aconteça, porque eu não posso levar dano de mim mesmo, né? Não faz sentido isso. Então o que eu vou fazer é usar esse overlap params para excluir qualquer detecção que ele fizer das partes do meu player. E eu posso fazer isso de uma forma bem simples. O que eu vou fazer é pegar isso daqui, vou colocar aqui, ó, pode ser? E eu vou chamar ele de local partes. E aí o que eu vou fazer aqui em cima é criar esses parâmetros. Eu vou chamar ele de overlap params, que é o nome da própria classe lá do Roblox. Então eu vou vir aqui, new, dessa forma, e aqui eu vou fazer a configuração que eu quero. Então aqui a primeira coisa é o filter type. Nesse filter type, eu posso utilizar duas formas. O exclude, que ele vai excluir tudo que eu passar, então as partes que eu passar ali dentro, ele não vai detectar, é exatamente isso que eu quero, mas se eu quisesse, por exemplo, detectar apenas uma quantidade específica de partes, eu poderia utilizar esse, que no caso é o contrário do exclude. Então o que eu vou fazer é exclude, e aí eu vou passar as partes que eu quero ignorar. Então eu vou passar aqui, ó, filter descendants instance, ou seja, quais partes ele vai ignorar? As partes do meu character. Então eu vou passar aqui o meu character. Por isso que aqui em cima eu já peguei o character e o humanoid root part, porque eu sabia que eu ia precisar dele aqui. Então agora, se eu vier aqui e colocar ela como 5 de novo, vamos ver o que vai acontecer. Vou dar um return aqui embaixo nesse parts e vamos dar um play no jogo. Então agora, se eu venho aqui e bato, ó, ele acabou encontrando. Vamos ver o porquê que isso aconteceu. Ah, porque eu não passei o parâmetro, né? Acabei esquecendo. Então vou colocar aqui, ó, overlap params. E agora, ó, ele não pode detectar o nosso jogador. Então agora está sempre vazio. Mas se eu vier aqui, ele vai detectar pra gente esse jovenzinho aqui. Beleza, então agora nós já conseguimos pegar esses itens, né, essas partes que estão dentro da nossa parte ali do hitbox. E o que a gente precisa fazer agora é detectar o dano, né, fazer o dano ali nesse cara. Então vamos fazer o seguinte, aqui dentro eu vou chamar esse cara de parts to damage, ou seja, são as partes que eu quero dar dano. E eu vou fazer um loop e passar por todas elas. Então eu vou fazer um for, o index eu não preciso. Eu preciso da parte, eu vou dizer que ele é um base part in parts to damage. Então aqui ele vai passar por todas essas partes aqui. E aí o que eu vou fazer? A primeira coisa é ver se esse cara é um personagem válido, né? Se ele tem um humanoide. Para fazer isso eu vou pegar aqui, ó, victim, que eu vou chamar de, seria a vítima, né? Então o personagem da vítima, que é o part.parent. Porque se eu vier aqui, ó, dentro desse dummy mesmo, ó, eu consigo ver a cabeça, os braços, as pernas, tudo aqui. E o pai de tudo isso aqui sempre vai ser o meu character. Então por isso que eu já estou chamando ele aqui direto de character. E aí eu também vou pegar o meu humanoid. Então vou pegar aqui, ó, victim, humanoid. E eu vou fazer aqui, ó, victim.character, find first child of class. Porque eu quero pegar uma classe do tipo humanoid, para ele fazer o autocomplete pra gente. E eu também preciso do humanoid root part, você já vai entender o porquê. Então vamos lá, victim. E eu vou chamar de root part. E aí eu vou pegar aqui o nosso victim character, find first child. E aí eu vou pegar aqui o meu humanoid root part. Então preciso dessas três informações aqui. E aí o que eu vou fazer? Se ele não tiver o humanoid root part ou o victim humanoid.health for igual a 0, continua. Porque esse personagem aqui já está morto e eu não quero dar dano nele de novo. Caso ele tenha o humanoid e ele tenha vida ainda, eu quero dar o dano nele. Então eu vou fazer o seguinte, victim humanoid, take damage, e aí eu vou passar um valor de 10 aqui, só para você entender. E aqui vai ter um probleminha, olha só. Se eu venho aqui agora e bato nesse cara, ó, olha o tanto de vida que ele tirou. Foi muito mais do que 10, né? Foi uns 80, se eu não me engano. Por quê? Porque ele está fazendo isso para cada uma das partes que ele encontrou. Então isso não pode acontecer. O dano, quando ele for aplicado, ele tem que ser único por personagem. Então o que eu vou fazer aqui é criar uma variável de controle, que eu posso chamar ela de debounce, eu acho que debounce é um bom nome, que vai ser o seguinte, ele vai guardar aqui os valores únicos de cada um desses personagens para eu entender que se ele pegar, por exemplo, o braço e a perna, ele não dê duas vezes o mesmo dano, ele vai dar dano uma vez só. Então o que eu vou fazer? Eu vou verificar aqui em cima se o meu debounce, e eu vou fazer o victim.character, e eu vou verificar e vou ver se ele estiver dentro da minha tabela, ele não pode tomar dano, continua. E aí o que eu vou fazer? Se ele não está aqui dentro, e também se essa variável aqui, se essa condição aqui também passou, né, ele não entrou no continue e foi pro próximo, eu vou adicionar ele dentro do meu debounce, que aí realmente eu quero dar dano nele, e eu vou fazer o seguinte, igual a true, tá? Então o que eu estou fazendo aqui, debounce, victim character, igual a true, então estou colocando ele dentro da minha lista de debounce. E agora o que eu vou fazer é, vir aqui, e vou fazer mais uma verificação, que é, se a vítima, se o humanoide da vítima, depois do dano que ele tomou foi igual a 0,
quer dizer que eu matei ele. Então eu preciso, sei lá, computar uma kill para o jogador que fez isso. Então eu vou fazer um print e eu vou colocar aqui player. E aí eu vou, na verdade o player é normal, então vamos fazer aqui só pra gente ver isso, ó, player, vírgula. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, mais uma kill. Assim. Vamos testar isso. Vou dar um play no jogo. Vamos vir aqui e agora ele vai dar o dano. Deu 1, olha só a diferença. Então agora ele tá indo sempre de 10 em 10, ó. E aí quando ele chegar ali no final, o Lucas ganhou mais uma kill. E aí a partir de agora, ó, ele não toma mais dano e também não computa mais nenhuma kill. Então aqui nós já temos essa parte. Aqui só para finalizar, vamos adicionar um efeito especial bem legal aqui na hora que o jogador tomar um hit. Então vamos adicionar esse efeito de hit agora. Eu vou vir aqui na minha toolbox, vou procurar por Hit Effect. Então vamos pegar aqui, ó, Hit Effect. E eu vou pegar esse primeiro aqui, ó, que é esse carinha aqui, bem simples de fazer. Então eu vou vir aqui no Model e eu vou pegar o Attachment e eu vou pegar o Hit. Então, na verdade, eu acho que eu só preciso pegar a partícula. Então, eu vou copiar essa partícula e vou jogar ela dentro do meu handler, dentro do ataque handler. Então, vou colocar aqui, ó, paste into, e eu posso excluir esse jovenzinho aqui. E aí, eu vou fazer uma configuração que é o seguinte: eu não quero que ele fique dando aquele hit toda hora. Então, eu vou mudar a propriedade aqui, ó, de rate para 0. E aí, agora eu posso fazer o que eu quero. Então, agora eu vou vir aqui, ó, eu vou chamar ele de Hit Effect, assim. E eu vou chamar esse cara aqui dentro. Então, eu vou vir aqui, ó, local. Vou pegar o nosso Hit Effect. E aí o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, ó, script.hitEffect, porque ele está dentro do nosso script. Então eu já tenho acesso a ele aqui direto. E aí o que eu vou fazer? Quando eu aplicar o dano aqui, ó, no humanoide, eu estou pegando o root part. E aí o que eu vou fazer é vir aqui e eu vou fazer um local Hit Effect minúsculo. Vou clonar o meu Hit Effect aqui. Então 2 pontos clone. E eu vou colocar ele dentro do humanoide root part. Então Hit Effect, Hit Effect minúsculo ponto parent, e eu vou colocar ele dentro do root part da vítima. Dessa forma aqui, ele já vai aparecer lá pra gente. Como o rate dele tá 0, eu preciso emitir. Então eu vou fazer o seguinte: Hit Effect, 2 pontos, emite. E eu vou emitir uma única vez. Vamos ver se funcionou. Vou vir aqui agora, ó, e vamos bater nele. Ó, já funcionou. Então aqui eu só vou até tirar a nossa transparência, vou colocar como 1. Vou dar um play no jogo. Agora ele vai ficar transparente do jeito que deve ser. Ó, então agora eu vou bater nele, ó. Vamos bater. Eu acho que eu errei. Ó, então agora já apareceu um efeitinho aqui bem legal. E agora nós já podemos dar continuidade aqui no nosso jogo. Uma outra coisa que eu posso fazer também é o seguinte: eu não quero deixar essa partícula ali dentro do jogador. Então também vou excluir ela, para não ficar consumindo memória do nosso servidor. Eu vou fazer o seguinte: depois de 1 segundo, pode ser? Então eu vou fazer aqui, ó, um task.delay. Depois de 1 segundo, ele vai destruir essas partículas. Então, vou colocar aqui, ó, Hit Effect, 2 pontos, Destroy. Então, agora sim, o nosso jogo ele tá ficando bem legal, ó. Então, agora eu consigo fazer várias vezes, ó. E aí, se você quiser emitir mais partículas, você pode também só mudar o número de emite ali dentro. O vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Tamo junto e até o próximo vídeo.